Olá, meus amores, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um estudo. O estudo de hoje é sobre a carta à igreja em Tiatira, que será conduzida pela nossa irmã Ivana. Nós estaremos aprendendo um pouquinho a respeito de uma certa mulher que estava introduzindo na igreja imoralidade sexual e idolatria. E também estaremos aprendendo a respeito dos elogios que foram feitos a essa igreja, sobre o serviço, sobre a fé e sobre o amor. Que Deus possa estar usando grandemente a sua serva para estar nos passando a mensagem bíblica. E vamos orar. Senhor, grandioso Deus, maravilhoso, santo, santo, santo é o teu nome, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nesse momento, Senhor, eu quero te entregar a vida da irmã Ivana nas tuas mãos, que o Senhor possa estar conduzindo grandemente ao falar dela, Senhor, que ela possa estar cheia do teu Espírito, Senhor, que nós possamos estar sensíveis ao ouvir a tua palavra. Senhor, também eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada irmã que estará ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja alcançando os corações também daqueles que não te conhecem, Senhor. Conduz tudo que possa ser feito nessa noite. Isso é o que eu te peço e te agradeço, desde já, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o estudo, minhas irmãs? Beijos. A graça e a paz, meninas. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo, das cartas de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada porque o Senhor sempre cuida de nós e o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Te pedindo, Senhor Deus, direcionamento sobre o estudo que será feito nesse momento, Senhor Deus, para que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Pai, e nos ajude a compreender a Tua palavra, a Tua mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Bem, minhas irmãs, a carta à igreja de Tiatira está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 18 ao 29. Diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, minhas irmãs, essas cartas às igrejas em Apocalipse, elas estão sempre nos alertando. Deus está sempre falando com os seus filhos. Ele reconhece aquilo que eles fazem de correto, e o Senhor elogia, mas o Senhor também repreende as más condutas. E não é diferente aqui na carta à igreja de Tiatira. Nós vamos observar que o Senhor, ele diz, ele se identifica como o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, os olhos como chama de fogo. Nós podemos imaginar que os olhos do nosso Deus estão sobre toda a terra, como a própria palavra nos diz. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E nada é oculto a Deus. Então, o Senhor estava vendo a prática dos cristãos ali naquela igreja. E o Senhor está alertando, e Ele vem dizendo
conheço suas obras, ele reconhece, ele elogia, né, a fé, o amor, né? Porque a igreja de Tiatira, ela não abandonou o amor, ela não abandonou a fé, ela continuava praticando as obras, né? E inclusive as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Tem-se ideia de que essa igreja aqui, Tiatira, ela existia há mais ou menos 40 anos, né? Então, eles estavam avançando nas suas obras, eles estavam avançando cada dia mais. Então, a igreja, ela permanecia ali, né, com essa boa conduta. Porém, Jesus vem alertar a igreja para o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares uma profetisa, né? Ela se declara profetisa, né? A quem ele chama de Jezabel. Nós podemos fazer um paralelo aqui dessa mulher, porque o próprio estudo os estudiosos eles não conseguem identificar se realmente ela se chamava Jezabel ou se ela é apenas uma referência àquela profetisa, né? Aquela rainha lá que casou-se com o rei Acabe, né? E que também vivia em prostituição, idolatria, né? E perseguia o povo de Deus. Então o Senhor chama atenção para a existência dessa profetisa aqui na igreja de Tiatira, né? Porque ela ainda não somente ensinava as coisas, as práticas erradas, mas ela ainda seduzia os servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas. E aí a gente abre um parênteses aqui para trazer a realidade daquela igreja. A cidade de Tiatira, ela era uma cidade comercial, né? Uma cidade manufatureira, uma cidade onde o comércio era muito intenso. E cada ofício, né? Cada espécie de trabalho naquela cidade, ela vinha de práticas pagãs antigas, então cada profissão ali, ela estava consagrada a um deus, né? Então existiam vários deuses. Então se tivesse ali o ferreiro, ele tinha que adorar a um deus. Se tivesse ali o marceneiro, ele adorava a um outro deus. Então era uma prática muito comum na igreja, na cidade de Tiatira, né? E a igreja de Tiatira estava ali, localizada naquela região, né? Em que era caminho também, né? Era a passagem ali para as outras cidades, para Esmirna, Pérgamo, né? Então o domínio do Império Romano era muito grande ali. Inclusive foi nessa época aí também que começou a perseguição à igreja, né? A Idade Média, onde os cristãos foram perseguidos, né? Muitos foram queimados vivos ali na época da Inquisição. Então aconteceu nesse período em que essas igrejas estavam ali localizadas, né? Na Ásia Menor. E aí o que acontece? Muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos trabalhadores da cidade se converteram ao Evangelho de Cristo. E agora eles estavam ali vivendo uma batalha, né, do dia a dia, porque eles, como comerciantes, vinham de práticas antigas, né, de adorar a vários deuses, e agora eles sabem, aprendem que eles servem a um único Deus. Só que, qual era o problema da igreja de Tiatira? Né? Ela correu um risco espiritual muito grande, porque o que é que estava acontecendo? A igreja, a direção da igreja, né? A liderança da igreja, ela estava permitindo que algumas práticas continuassem a acontecer, a exemplo dessa profetisa, né? Então, os irmãos comerciantes ali, em sua maioria, as pessoas, eles eram trabalhadores no comércio, eles estavam ali, eles eram convidados para banquetes, esses banquetes eram servidos comida, o alimento sacrificado a ídolos, né? Eles eram continuamente convidados, porque isso era uma reunião constante que acontecia com frequência. Então, periodicamente, eles tinham que ir lá, oferecer esses jantares, sacrificar as comidas aos ídolos. E não bastasse esse sacrifício da comida aos ídolos, havia também o sacrifício que era feito com o próprio corpo, né? Essa profetisa aqui, então havia o sacrifício sexual que era oferecido. E isso levava a práticas sexuais, práticas de prostituição, práticas de adultério, né? Então, a igreja de Tiatira, ela estava aceitando que essas práticas acontecessem, apesar de haverem muitos cristãos ali que conheciam a verdade, que seguiam, né, guardavam a fé, guardavam as obras, muitos estavam se voltando para essas práticas. E aí, o que a gente consegue entender
o porquê disso. Eu acredito que se esses irmãos, eles recusassem essas práticas, né, eles iriam ser afastados da vida social. Eles perdiam seu estado social, muitos podiam perder o seu emprego, perder o seu ofício, e com isso iam perder a sua condição econômica, perder o dinheiro, muitos iriam ficar sem ter até como sustentar suas famílias, né? Então muitos estavam cedendo por conta disso, mas outros, em contrapartida, mantinham-se fiéis, confiando que Deus é quem prometeu e Ele sustenta a nossa vida até o fim, né? O Senhor nos chamou e Ele nos conhece, Ele nos sustenta. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa acreditar que o Senhor está no controle de tudo. E ainda que esses irmãos viessem a passar alguma necessidade, né? Assim como nós hoje, até que a gente venha ainda passar alguma necessidade, nós precisamos acreditar que o Senhor está no controle de tudo. E a gente não pode simplesmente abandonar a Deus por situações momentâneas, né? Situações que são aqui desse mundo, aqui dessa terra, porque a glória que está reservada para nós, ela não se compara, não tem como a gente comparar com nada aqui. Por mais que haja riqueza, beleza, fama, sucesso, nada aqui se compara à glória que o Senhor tem reservado. Então a nossa vida está nas mãos de Deus e a gente tem que se colocar nessa situação, né? Então existia essa condição, né? Então os irmãos da igreja de Tiatira estavam convivendo pacificamente com a prática do pecado, né? Achando que aquilo era uma coisa que poderia, com a qual eles poderiam conviver, que poderia ser permitido. Então, uma coisa era os irmãos serem convidados para esses jantares, serem convidados para participarem dessas festas. Outra coisa era a liderança aceitar que eles fossem, ou até, inclusive, ser conivente, dizer, não, tudo bem, não, acho que não tem problema e tal. Então, a gente tem que estar com os nossos olhos muito abertos para essas coisas, porque às vezes a gente acha que é uma bobagemzinha, né? É uma coisa simples aqui, uma coisa corriqueira ali, uma coisa do dia a dia que não tem problema, mas que isso a longo prazo e isso, nessa prática constante, vai nos levar a ficarmos cada vez mais distantes do Senhor. Então a gente precisa estar atento. E o Senhor está aqui, inclusive, dizendo, olha, no verso 21, que Ele deu a ela tempo suficiente para que se arrependesse. Então o Senhor, até hoje, Ele está nos dando tempo para que a gente se arrependa, né? Para que a gente veja as nossas práticas, onde é que a gente está falhando, onde é que a gente está errando, e a gente corrija. Porque a ela, o Senhor deu a oportunidade e ela não quis. Mas Ele disse que traria juízo sobre ela e sobre aqueles que com ela praticavam o adultério, as obras más, né? Mas que se ele se arrependesse, o Senhor ainda iria dar oportunidade. Então, até hoje nós temos aí, o Senhor está nos dando a oportunidade e há muitas outras pessoas, né? O Senhor está dando sempre a oportunidade de reconhecer onde está errando, corrigir o seu erro, se voltar para Ele. Ele disse que dará a cada um segundo as suas obras, né? Então, a cada um segundo as suas obras. Ele faz um alerta. Olha, outra carga não jogarei sobre vós. Lá no versículo 25 ele diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. É mais um alerta. Então Deus está dizendo, conserve aquilo que você tem. Conserve aquilo que você já conquistou. Conserve aquilo que eu fiz, o meu sacrifício, né? O sacrifício de Cristo na cruz. Conserve a sua fé, conserve o seu amor, a sua perseverança. Conserve, porque eu estou vendo todas as coisas. E no momento certo, eu vou intervir, né? No versículo 26 ele diz, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, né? Então, o Senhor vai dar àqueles que perseverarem até o fim a oportunidade de governar com Ele, né? De reger as nações junto com Ele. E lá no finalzinho ele diz o seguinte, que assim como Ele recebeu do Pai, Ele também nos daria a estrela da manhã. O Jesus, nosso Deus, ele é fantástico, ele nos, né? Ele é a própria estrela da manhã, né? A estrela que brilha de manhã, ela brilha muito mais do que todas as outras, né? O brilho dela é incomparável, porque ainda em dia claro a gente conseguiria ver esse brilho, né? Se a gente for observar, todas as estrelas estão no céu, mas elas só brilham à noite. A gente só consegue vê-las à noite, quando o sol se recolhe, né?
E aí o Senhor disse que assim como ele recebeu de Deus, o Pai, ele nos daria também a estrela da manhã. Ou seja, o Senhor tem um brilho ainda maior para nós. O Senhor tem uma glória muito maior para nós, né? A majestade, a beleza dele. Então aquilo que ele recebeu, ele compartilhará com aqueles que se mantiverem fiéis até o fim. Então, minhas irmãs, essa carta de Tiatira, ela traz um grande alerta, né? Para que a gente esteja realmente atento às práticas que a gente vem aceitando no nosso meio, né? Para que a gente recuse aquilo que não vem de Deus, para que a gente acolha apenas as coisas que são do alto. E aquilo que a gente percebe que não vem do Senhor, que desagrada ao Senhor, que a gente abra mão, independente do que a gente possa vir a perder, né? Independente do que a gente venha perder aqui nesse mundo, mas que a gente se mantenha firme no Senhor, né? Então, se a gente fosse realmente detalhar muito mais, a gente levaria bastante tempo aqui e ainda não seria o suficiente para a gente entender tudo. A gente ainda teria mais vontade de aprender outras coisas. Mas nesse momento eu acho que é aquilo que Deus tem para nós, né? Que é a gente cuidar daquilo que Ele nos deu, cuidar daquilo que a gente já alcançou até aqui e continuar fiel ao Senhor, né? Que a gente possa ouvir naquele grande dia, vinde bendito do meu Pai, né? Que a gente possa reger realmente as nações, que a gente possa estar lá assentado com Cristo no trono, para que a gente possa ter a alegria de estar eternamente com Ele, num lugar em que não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, né? Em que eternamente Ele é o brilho da Nova Jerusalém, em que Ele iluminará todo o ambiente, em que o próprio Deus, a gente não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, não vai precisar de nada, porque Ele nos será mais do que suficiente. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, né? E peço a Deus que continue conosco, nos dando sabedoria e nos dando discernimento para continuar servindo a Ele com fidelidade. Que Deus nos guarde a cada dia, em nome de Jesus. Que bom, né, minhas irmãs, poder ouvir esse estudo e poder analisarmos a respeito de situações que devemos mudar em nossas vidas, coisas que devemos nos arrepender, que não propriamente seja o que estava passando na igreja de Tiatira, mas qualquer outra coisa que estejamos fazendo de errado, que nós possamos nos arrepender, para assim como as promessas que foram feitas a Tiatira, que as promessas que foram feitas a nós, que possam ser cumpridas, né? Que foi feita a promessa a respeito da autoridade sobre todas as nações, a estrela da manhã, que foi feita essas promessas à igreja de Tiatira, né? Uma promessa maravilhosa que o Senhor Jesus fez a todos nós a respeito da eternidade, que nós possamos estar com ouvidos atentos ao Espírito Santo, que nós possamos estar sensíveis à sua palavra para que possamos ser conduzidos. Vamos orar? Senhor maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter esclarecido através da tua serva a respeito da situação que estava acontecendo ali naquela igreja em Tiatira, Senhor. Se tem alguma coisa, Senhor, em nós que nós precisamos corrigir, que o Senhor possa estar nos mostrando o meio e a forma de corrigir, Senhor. Que nós possamos estar meditando na tua palavra para que não possamos tropeçar adiante, Senhor. Que nós possamos estar atentos, com ouvidos atentos a ouvir o seu Espírito, Senhor. Obrigado pela vida de Ivana, obrigado pela vida da sua família, Senhor, que estão sempre dispostos ali no serviço da tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente os filhos dela, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o marido dela, Senhor. Que o Senhor possa estar direcionando o lar dela grandemente. Que ela possa ser uma mulher sábia para cada vez mais estar edificando a casa dela, estar conduzindo o lar dela. Abençoa grandemente cada irmã, Senhor. Abençoa a liderança da MCM, assim como da Igreja Batista Monte Gerezim, Senhor. Que os seus santos possam ser conduzidos pelas tuas mãos. Isso é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Beijo, minhas queridas. Agora vamos correr lá no grupo para fazer os comentários. Tchau!